Olá, confesso que hoje o roteiro é menos do que um roteiro. Na verdade, né, vocês já sabem, espero que sim, que quando eu gravo esse minicast eu não necessariamente escrevi o que eu tô falando. Normalmente coloco alguns pontos de coisas que eu não posso esquecer, ou eu simplesmente chego com uma ideia e desenvolvo essa ideia enquanto eu gravo. Isso é até engraçado de falar agora, porque a princípio este episódio seria a respeito do nome deste canal, que é Matriz Alecrim. Mas depois eu mudei de ideia. E agora eu tô vendo que faz ideia falar do porquê da matriz. Basicamente, eu quis criar esse canal como um útero, digamos assim, onde as coisas são geradas. Então, colocando o minicast aqui agora, como eu decidi fazer esse ano, isso se faz ainda mais presente porque eu não tô com a ideia pronta quando eu venho pra cá. Eu simplesmente coloco essa ideia aqui e depois eu vejo que ela vai ganhando um corpo, eu vejo que ela vai ganhando outras formas e a partir do que eu coloco aqui, eu acabo, enfim, desenvolvendo outros tipos de conteúdo para as outras redes sociais, mas aqui é onde as ideias nascem, basicamente. E até antes como é que fala? Aquele resuminho ali, né? O que dizia do grupo falava basicamente. Grupo não, canal. Mas era onde as ideias nascem, os sonhos se geram, alguma coisa assim. Eu tinha colocado essa descrição, era isso que eu tava. Era essa palavra que eu tava procurando, descrição. Era essa descrição desse canal. Tô toda enrolada para falar para vocês verem como eu realmente não tenho pauta para falar aqui hoje. Mas eu decidi mudar de ideia no meio do caminho, porque eu achei que Matriz não ia dar tanto assim o que falar. E por mais que esse podcast seja minicast, né, no caso, não é pra ser tão mini assim a ponto de eu resumir o rolê inteiro numa frase e ir embora. Então eu decidi falar, meu Deus, vamos lá, hoje eu vou desenrolar essa língua. Decidi falar de sair do automático. O que é engraçado, porque eu tava no meu próprio Instagram, ainda agora, e aí eu encontrei um conteúdo de bastante tempo atrás, acho que lá de 2020. E a frase era muito parecida com coisas que eu falo hoje em dia. O que é engraçado, né? Porque o Instagram é meu, as ideias são minhas, quem cria essas ideias sou eu, ou eu desenvolvo essas ideias, porque né, eu recebo essas ideias. Então faz sentido que o que eu disse lá atrás ainda ressoe atualmente. Mas eu não sei porque eu me surpreendo com essas coisas. E eu acho engraçado de ver como que a Elisa de lá de trás, ela fazia bastante sentido. Eu não sei por que eu me surpreendo com isso, mas às vezes eu olho pra trás e eu acho que a Elisa de antigamente era mais inteligente do que a de agora. Provavelmente a minha percepção tá errada, mas é isso. A frase que eu achei foi: combinar nossas possibilidades para criar algo que faça sentido dentro do nosso mundo. E aí eu fui ler a legenda e descobri que eu escrevi uma publicação no meu blog há bastante tempo atrás que se chama Fora do Automático. E eu achei muito curioso, porque agora eu digo que a minha função aqui é te inspirar a sair do automático fazendo o trabalho interno. E eu escrevi esse texto, quer dizer, eu publiquei esse texto em 7 de junho de 2020. Ou seja, isso aqui já estava dentro de mim há bastante tempo, mas acho que eu demorei um pouco para poder entender essa ideia de sair do automático. E naquela época eu já estava numa crise existencial em relação à música, em relação ao trabalho que eu estava fazendo musicalmente, e eu estava fazendo tudo aquilo de maneira automática. Mas fazer as coisas no modo automático, para mim, tende a ficar pesado com o passar do tempo. Eu preciso enxergar novas possibilidades na rotina, na vida, no que eu estou fazendo, senão as coisas elas perdem o sentido. E eu passei por isso também no começo de 2021. Eu estava fazendo coisas, muitas coisas, e eu não estava encontrando sentido no que eu estava fazendo. E isso é uma coisa que me desestimula muito. Tipo, por que eu estou fazendo isso?
E eu acho que a nossa visão do que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo precisa ser renovada constantemente, senão as coisas ficam por elas mesmas, sabe? Ficam sem sentido realmente. Então, meu convite é sempre a sair do automático, porque quando você sai do automático, você percebe o que você está fazendo, por que você está fazendo e né, você encontra um jeito de fazer aquilo estando presente, porque quando você só está fazendo automaticamente, você nem sempre percebe que dá para fazer aquilo de um jeito mais prazeroso, de um jeito menos engessado, dá para fazer aquilo com uma outra perspectiva, dá para fazer aquilo de um jeito mais simples de repente. E quando eu comecei a pensar nessas coisas, as coisas voltaram a fazer sentido e eu percebi também o que eu podia fazer de onde eu estava e de onde eu tô principalmente, né? Vamos falar no presente, para poder fazer a manutenção dessa presença, dessa consciência, dessa ideia de eu estou aqui e por mais que eu tenha uma visão do futuro, a minha vida está acontecendo aqui no presente. Eu tenho até um vídeo no canal falando de você estar presente aqui agora. Vou compartilhar depois que eu terminar de gravar isso aqui. Mas você me entende? É essa questão de você parar de fazer as coisas porque sim e entender por que causa, motivo, razão ou circunstância você está fazendo as coisas. E parece banal falar disso, parece besta quando a gente fala de sair do automático, mas às vezes quando a gente faz as coisas, às vezes não, tá? Isso é muito comum. Como a gente tende a ter hábitos que são fáceis, não que são necessariamente bons pra gente, muitas vezes a gente se pega falando, fazendo, reagindo no automático e essas coisas não são boas nem pra gente, nem pra quem tá perto da gente. E às vezes os resultados que a gente tem na nossa vida, as coisas que estão acontecendo, não são favoráveis pra gente de uma maneira perceptível, tipo, a gente não tá gostando do que tá acontecendo, só que na hora que a gente tem a oportunidade de agir, a gente entra de novo no automático e não consegue ter uma ação diferente em relação aos mesmos estímulos. Então, é por isso que eu tô sempre aqui, de alguma forma, trazendo essa ideia de sair do automático, de prestar atenção na sua vida, de prestar atenção no que está acontecendo com você, para não ter o mesmo tipo de reação. O que é engraçado porque neste exato momento estou passando por isso. Tive uma questão pessoal, enfim, e isso acabou roubando um pouco da minha energia de trabalho. Isso acontece assim com uma frequência bizarra, mas eu já estou atenta, então eu sei que eu não posso deixar que essas coisas influenciem negativamente na minha. Não é nem na minha disposição, porque interfere sim, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar que a minha mentalidade ela vá para esse lado e ser da ideia de realmente não vou fazer porque eu não estou me sentindo muito bem. Não, eu preciso fazer, é um compromisso que eu escolhi, que eu assumi, então sim, eu vou fazer. Independente do que esteja acontecendo num segundo plano. E eu acho que a vantagem de falar de autoconhecimento, de falar de sair do automático e de fazer o trabalho interno é que as minhas experiências fora daqui, que as minhas experiências na vida, elas me proporcionam viver aquilo que eu tô falando. Então é isso, tipo, saindo do automático, eu me permito não me paralisar por uma questão que não tem nada a ver com o que eu tô fazendo aqui agora. No sentido de tem a ver por causa do tema, mas não tem a ver com a ação em si. Não sei se faz sentido, mas na minha cabeça faz. Então, é isso. Eu vou deixar o link do conteúdo no blog aqui e também o conteúdo. Eita, e também o link do vídeo no canal. A língua tá um pouco enrolada hoje, mas eu espero que tenha dado para entender tudo que eu falei. E é isso, boa semana e a gente se ouve de novo na semana que vem. Um beijo.